O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai contra todas as regras da propaganda e do marketing, uma vez que os discípulos sabem que Ele é o Messias, manda eles calarem, não dizerem para ninguém isso que eles mesmos haviam descoberto e recebido da parte de Deus. E, contrariando mais ainda toda a regra humana, começa a falar da cruz, da rejeição, por parte de todas as autoridades dos poderes do seu tempo. Jesus não quer que os discípulos falem dele, porque eles não pensam segundo Deus, mas segundo os homens. E aqui, irmãos e irmãs, está toda a chave para a gente entender o que a palavra de Deus nos diz hoje. Saber o que é que vem de Deus e o que é que vem dos homens. Essa confissão de fé, essa profissão de fé, tu és o Messias, vem de Deus. Tanto é que Jesus, na versão de Mateus, ele diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Então isso vem de Deus, vem do Espírito Santo. São Paulo vai mais tarde dar esse critério tão importante para o nosso discernimento espiritual, todo espírito que te levar a dizer Jesus é o Senhor, esse é o Espírito Santo. Quer dizer, tudo que nos leva a proclamar e viver o senhorio de Jesus na nossa vida, isso vem do Espírito Santo. Mas eles naquele momento ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles só vão proclamar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo descer sobre eles.
Ali eles vão se tornar testemunhas, como Jesus tinha dito, né? Fiquem em Jerusalém, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Ali, naquele momento, eles não podem ser testemunhas. Tudo que eles falarem de Cristo vai ser como uma teoria, porque não vai estar acompanhado da vida. Só o Espírito Santo comunica a vida. Às vezes a gente se depara com pessoas que defendem o cristianismo, que lutam pelos valores cristãos, mas que não têm a vida, ou a vida não se manifesta neles. O cristianismo fica como um dado mental, intelectual, cultural, mas não se manifesta na vida. E é a respeito disso que Tiago diz, né? Me mostra essa tua fé, que estranha, né? Essa tua fé sem obras. Porque se você tem fé, você acolhe o dom de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo transforma a tua vida e te leva a realizar as obras de Deus, as obras segundo Deus. E essa é a experiência e é o testemunho dos santos. Por que a igreja nos coloca os santos, né, como testemunhas, como exemplos? Justamente para nos mostrar que o cristianismo não é uma teoria, não é uma teoria que a gente tem que botar em prática. Não, pelo contrário, é em primeiro lugar uma vida que se manifesta. E que depois, os teólogos e tal tentam quebrar a cabeça para explicar essa vida em termos mais rigorosos, né? Pensem que o primeiro concílio que fez definições dogmáticas sobre a fé aconteceu lá no ano 325, quer dizer, tinha passado quase 300 anos de vida da igreja, de vida dos mártires. Quantos morreram pela fé antes de ter sido dada qualquer tipo de definição? Por quê? Porque antes de nada, a experiência cristã, a experiência do Evangelho é uma vida, a experiência da vida no Espírito Santo. E a gente recebe essa vida através do mistério pascal. Naquele tempo, como a gente sabe, os judeus esperavam um Messias guerreiro, um Messias político, um Messias que ia derrotar o Império Romano. E Jesus veio sim para derrotar um império, mas um império muito maior, muito mais poderoso que o Império Romano, o império da morte, o império do pecado, o império do maligno, que reina no mundo através do medo da morte. Para derrotar esse império da morte, Jesus explica qual é a sua estratégia. Ele vai entrar na nossa morte para vencer a morte. Vai participar da nossa morte, vai recolher em si mesmo a experiência da morte e, derrotando a morte, vai nos dar uma vida nova, uma vida recriada no Espírito Santo, uma nova criação. Eis que faço novas todas as coisas. E é justamente essa é a vida que a gente salva, porque a vida velha, a vida do homem velho, a vida desse raciocínio humano que Jesus tanto repreende em Pedro, né? É essa vida que procura se autoconservar. Nós somos, o mundo é escravizado pelo maligno através do medo da morte, diz a carta aos Hebreus. Porque é por medo da morte que o ser humano acumula, que ele pisoteia, que ele procura substitutos de eternidade, né? Como a glória, a honra. É por medo da morte que o ser humano, no seu desespero existencial, se entrega a prazeres vazios e sem sentido.
Então, é por medo da morte que o ser humano acumula, deixando o seu irmão, o seu semelhante, sem nada. A gente pensar na razão de existir, né, de todas as guerras, de todas as injustiças, de toda a miséria, de tudo aquilo que existe de errado no mundo, a gente vai encontrar lá no fundo o medo da morte, né, que reina sobre as pessoas. Então Jesus não vem para ser um salvador, para nos dar uns minutinhos a mais na nossa corrida inútil contra a morte. Ele vem entrar na nossa morte e nos dá uma vida ressuscitada, uma vida nova, nos faz nascer de novo. Quando é que a gente nasceu de novo? Quando é que a gente nasce de novo? No nosso batismo. A gente, por meio da fé e do batismo, entra na morte de Cristo e entra também na sua ressurreição, mergulha na sua morte e sai desse mergulho ressuscitados. Aquilo que ainda não aconteceu no tempo, né, no tempo cronológico, quer dizer, a nossa morte e a nossa ressurreição, já aconteceu na realidade mais profunda de Deus, no tempo de Deus, que se revela no sacramento. Ali todos nós já estamos mortos e já estamos ressuscitados. E por isso podemos viver como ressuscitados. Quem vive ainda como homem velho, na lógica da morte, o que ele faz da sua vida? Procura preservar a sua vida. Vive para automanutenção. Mas quem recebeu a vida nova no Espírito, vive a sua vida mortal como Cristo viveu a sua vida mortal, quer dizer, em ato de entrega, de oferecimento, de oferta, de doação de si mesmo por amor. E essa é a experiência dos santos, e essa é a alegria do Evangelho, a alegria dos santos. Dizia o escritor Léon Blois, só existe uma tristeza no mundo, a tristeza de não ser santo. Porque quando a gente descobre o caminho da nova vida em Cristo, a gente descobre uma alegria que ninguém pode arrancar de nós. E essa é a alegria que Jesus Cristo quer nos comunicar. Vamos pedir a Ele nessa Eucaristia, onde nós experimentamos o dom total da sua vida, a oferta total da sua vida, que nós também façamos da nossa vida uma oferta total, porque foi esse o dom que nós recebemos de Cristo morto e ressuscitado por nós.